Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Um espírito que consiga vencer um coração amoroso. Glória a Deus, aleluia. Porque se lançar uma pedra no coração que tem amor, ele devolve uma flor. Glória a Deus. Se lançar uma crítica no coração que tem o amor, ele devolve uma resposta de misericórdia. Glória a Se lançar a morte, aleluia, no coração que tem o amor, ainda que a morte queira entrar, o amor, ele é o símbolo da vida. Glória a Deus, Escritura. Aonde entrar Satanás para alejar, o amor entra para levantar. Glória a Deus. Aonde entra o espírito contrário para endemoniar, o amor entra para expulsar. Então quem tem amor no coração vence. Glória a Deus. E é o primeiro dom que nós vamos pedir nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Porque começa-se uma casa pelas bases, pela fundação. Começa-se uma casa, glória ao nome do Senhor, cavocando a terra e começando o alicerce. E o que é o amor desta obra? Santo é o Senhor, bendito. Olha o que é o amor. Tem crente, santo é o Senhor, que ele é um crente firme, ele é um crente, aleluia, estruturado. Ele é como um tijolo. Veja bem, santo é o Senhor, aleluia, um tijolo inteiro. Tem crente que ele não conseguiu a mesma estrutura, ele é um meio tijolo. Você acredita nisso? Glória ao nome do Senhor, porque nessa obra não precisa só do crente inteiro. Para fazer a amarração de uma parede, tem que ter um meio tijolo também. Glória ao nome do Senhor. E tem crente que às vezes ele fala, nessa obra eu sou um caquinho. Glória ao nome do Senhor. Então você vê que na parede tem buraco, que não cabe o tijolo, que não cabe o meio tijolo. Caquinho, eu tenho um lugarzinho aqui para você também. Glória ao nome do Senhor. E para fazer a amarração é um tijolo inteiro, é um outro meio tijolo. E o que é o amor desta obra? Olha na parede, se consegue ver aonde está o tijolo, aonde está o meio tijolo. O amor encobre tudo. Glória ao nome do Senhor. O amor arranca a tortura, coloca a parede no prumo. Glória ao nome do Senhor. Então, se tiver amor no teu coração, minha irmã, se tiver amor no teu coração, meu irmão, o diabo não te vencerá. Quantos que levantaram nesta obra consciência, entendimento, linguagem, sabedoria, e a cauda de Satanás conseguiu alcançar e conseguiu fazer uma estrela, bendita é o Senhor, que era uma estrela, santo Criador, de luminosidade na galáxia chamada graça. A cauda de Satanás conseguiu derrubar, mas aonde tem o amor, ainda que Satanás queira lutar, o amor é o escudo que hoje vai te defender. E se não for por esse caminho, nós vamos longe. Mas vamos agora, temos os pedidos de oração. Altíssimo Deus, Pai nosso, em que estás nos céus, no nome amado do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por este santo culto, em busca aos dons de Deus que foi aberto. Senhor, já sentimos a Tua presença nos hinos que cantamos, Senhor. E nós vamos te pedir, Senhor, não deixa nós perder nada deste culto, Senhor. E se tiver alguém preparado, batiza com a promessa do Espírito Santo. Senhor, nós vamos te pedir, abençoa em todo o andamento, abençoa nos testemunhos, abençoa em tudo, Senhor. E o teu povo te implora, manda para nós a tua palavra, Senhor. Senhor,
Surpreende-nos nesta noite, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, Senhor. Abre os cadeados. Abre as prisões. Dá uma ordem para a depressão ir embora de alguém, Senhor. Dá uma ordem para a loucura correr do caminho de alguém. Senhor, ainda, Senhor, que muitos não têm estudo. Ainda que muitos, Senhor, nem foram na escola. Se tu quiser hoje, faz ele falar em japonês, em inglês, em hebraico. Manda a carruagem de fogo passar por aqui hoje no vilarejo. Tu pode libertar o câncer, Senhor. Tu pode libertar a AIDS. Tu pode libertar, Senhor, da epilepsia. Esse povo já está percebendo, Senhor, que hoje é dia de milagres, Senhor. Dá um abraço no ministério, Senhor. Dá um abraço nos músicos. Dá um abraço em toda a irmandade, pelo amor do teu nome. Marque esse dia na vida de alguém, Senhor. Marque essa data para ninguém mais esquecer, Senhor. Aparece com sinal e nós vamos glorificar o teu nome. Senhor, esse pedido de oração, esse irmão que está enfermo, esse pedido de oração que chegaram até o teu trono de glória, está tudo entregue nas tuas mãos, Senhor. Senhor, de toda a nossa alma, uns vieram do norte, outros vieram do sul. Quando Moisés, ele exigiu, o Senhor tu falou que ia mandar um anjo, ele exigiu a tua presença. E nós estamos aqui, perdoa a nossa ousadia, Senhor, o nosso jeito de falar. Mas, Senhor, perdoa nós de falar assim, nós exigimos a tua presença, Senhor. O que for uma gotinha dela, derrama sobre a nossa alma, Senhor. Abre a nossa boca para dar glória ao teu nome, Senhor. Faz nós falar nas linguagens, dá uma canção na nossa boca, dá um cântico novo para nossa alma, faz nós sair daqui liberto pelo amor do teu nome. Graça nós te damos por tudo, no nome amado do teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus por esta preparação, oportunidade que Deus assim nos deu. Mais uma vez está aqui junto com a Irmandade, acompanhando o servo de Deus. Nos fez o convite, nossa alma se alegrou e aqui nós estamos dando glória a Deus. Eu já senti, já comentei com um companheiro nosso ali que encontrei de Barueri. Se nós já voltássemos, nós já tínhamos pegado o nosso presente. Porque o amor já invadiu o nosso coração, já está bom demais. Eu agradeço a Deus por o Senhor ter nos chamado nós, a minha esposa, no mesmo dia. Preparou, nós somos no batismo em Carapicuíba, Deus chamou nós. Se Deus assim nos ajudar, nos guardar, dia 3 de fevereiro do ano que vem vai fazer 20 anos que nós estamos aqui dando glória a Deus. Obedecer a Deus, irmão, foi rápido. Eu tenho testemunhado que fica demorando, dando trabalho, não obedece logo. Eu fui rápido, foi 11 anos testemunhado. Mas eu agradeço a Deus que o Senhor até aqui tem estado com nós. Nós era porteiro ali na Vila Crete. Depois Deus preparou, fomos ali para o Jardim das Palmeiras. No Jardim das Palmeiras Deus preparou uma casinha pequena de uma irmã, casal de irmão. Depois Deus preparou um terreno, fizemos um salão de 16 por 6,5. Não cabia o povo, pela bondade do povo. Aí Deus preparou uma congregação, cabe 370 sentados. Também tem dia que fica pequena, porque o povo gosta de dar glória. E nós convida bastante visita, e a visita vai lá, ajuda nós na comunhão. Nós dá glória a Deus e enche a casa do Senhor. Já vou convidar todos vocês, se quiser amanhã vai ter uma busca de dom lá. Não, o Tonhão do Mira vai atender para nós, é às 16h30. Jardim das Palmeiras é às 18h30. E lá em São Paulo, o culto é às 18h30 no domingo. Jardim das Palmeiras, está no relatório, tem o telefone, pode ligar lá com os nossos caseiros, é bem educado, explica tudo. Temos prazer de receber o mandado lá para nós dar glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão, por alguns milagres, como hoje é uma espera dos dons, contar uma obra que Deus fez com nós através de, assim, eu trabalhava numa empresa, na General Elétrica, lá na Vila Leopoldina. Trabalhei nessa empresa 14 anos, 6 meses e 12 dias. Depois nós fomos para outro trabalho, Deus permitiu. Eu estava um dia na empresa, eu gostava muito de fazer hora extra antes de aposentar. E aquele mês eu estive trabalhando no alto mar, no Rio de Janeiro, em Macaé. Ganhava muita hora extra. As horas extras, quando é no alto mar assim, ela tem uma certa porcentagem que paga por causa dos ruídos do mar. Eu vendia tudo os dias que eu ficava em casa. Se eu trabalhasse 20 dias, tinha direito de ficar 20 em casa. Eu vendia tudo como hora extra.
E um dia eu estava na minha mesa, Deus permitiu, irmão, sou um homem que tem o 4º ano primário, não tive uma oportunidade de estudar igual muitos estão aqui que é formado. Mas Deus, pela uma oração que a minha esposa fez uma vez que eu andava muito de avião pro Chile, Bolívia, tudo que é lugar aí, e ela fez uma oração um dia para Deus me guardar. Eu obedeci no domingo à noite, na quarta-feira passei a ser supervisor de uma multinacional, um homem analfabeto, sem estudo nenhum. Foi Deus que nos colocou ali e nos ajudou. E um dia eu estava na minha mesa, assim, tinha já passado no banco, peguei todo o pagamento que tinha direito de pegar para pagar as contas e levar para casa e dar na coleta, que era o primeiro mandamento nosso, é contar primeiro da coleta, e coloquei na gaveta, tranquei, tirei do bolso da capa, e quando eu estava lá, irmão, assim, quase 11 horas da manhã, meu telefone tocou na minha mesa, o guarda me chamou e falou: Giba, vem aqui que tem uma pessoa querendo falar com você. Eu dei uma corrigida, pagamento, eu estava meio grosso aquele mês. Quando eu fui fechar a gaveta, esse nosso Deus que está aqui, que está visitando os nossos corações, falou para mim: pega seu pagamento e leva, que é um filho meu que está na portaria. Falei: ah, Senhor, agora estou ficando doido, escutando vozes estranhas. Conferi a gaveta, tranquei de novo. Quando eu dei um passo para frente, o Senhor: eu estou mandando você levar o pagamento, que é um filho meu que está na portaria. Olhei para lá, olhei para cá, falei: pronto, Senhor, agora não resta, já parei de jogar bola, parei de ficar tudo, agora estou ficando doido, estou escutando vozes estranhas. Fui lá, dei uma olhada naquele bolo de dinheiro de novo, falei: que é isso? O Senhor falou para mim que eu vou falar para a igreja: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Agradeço a Deus, igreja, que eu peguei aquele pagamento, botei no bolso da capa, dividi assim, cheguei, quando eu cheguei na portaria, o guarda estava na portaria e me falou: esse rapaz quer falar com você. Ele chegou para mim e falou para mim essas palavras: bom dia. Eu falei: bom dia nada, paz de Deus. Ele falou: hã? Eu falei: paz de Deus. Ele: amém. Ele falou: ô irmão, ainda bem que falaram para mim do irmão, mas eu não tinha assim essa coragem de saudar o irmão com a paz de Deus, porque eu não sabia qual o regime. Não, irmão, nós somos crentes aqui no inferno, onde é que nós estivermos, nós somos glória a Deus. Irmãos, aí ele pegou por mim porque me falaram que o irmão toma conta da área da caudelaria, da solda, eu sou soldador. Eu vim aqui ver se o irmão me arruma um emprego para mim. Eu falei: ah, tá bom, mas eu estou com uma lista para 6 ser mandado embora. Eu digo ao meu gerente, corro dele, escondo atrás dos transformadores para ele não me ver, para não mandar ninguém embora. Eu falei: então, o que o irmão vai fazer? Eu falei: mas você não veio aqui procurar emprego, não. Você veio aqui que você está com 6 contas de luz atrasada, aquela época atrasada, 6 de água, seus filhos estão com fome, você não dormiu à noite chorando, e o que você veio buscar eu vim para te dar. Toma meu pagamento, vai embora. A igreja acredita ou não? Dei tudo, o pagamento na mão dele. O guarda olhou para meu lado e falou: Giba, você está doido? Botei a mão na cabeça dele. Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus, igreja. Saí dali, ele foi embora manifestando, dando glória a Deus. Eu voltei para dentro da fábrica sem um centavo no bolso, tinha que fazer a compra, não dava, tinha que pagar os cartões de crédito, não dava. E lá em casa nós sempre teve um regime assim de orar. Minha filha sempre teve o desejo de tocar, hoje ela é organista, graças a Deus. Começou a tocar com idade de 9 anos de idade. E quando nós chegamos em casa, eles falaram: pai, que hora nós vamos fazer a compra? Eu falei: hoje ninguém vai dar coleta, porque meus filhos, cada um dava uma coleta, minha esposa outra, eu outra. E eu falei: hoje ninguém dá coleta, só eu que vou dar coleta. Oramos a Deus, levantamos: que hora nós vamos fazer a compra? Eu falei: não vamos fazer compra. Minha esposa perguntou: mas você foi assaltada? A empresa atrasou o pagamento, a GE não atrasa? Eu falei: não, Deus pediu o pagamento, tudo. Ela baixou a cabeça e falou: foi Deus, tá bom demais. Agradeço a Deus, irmãos, que nós sentávamos na minha mesa assim, um bocado de irmãos, contando milagre, contando obra. E um dia eu falei: irmãos, vocês ficam aqui que eu vou lá para fora. O Senhor tinha falado para mim ficar lá fora, que o anjo ia vir e me dar um bolo de dinheiro na mão. Eu falei: os irmãos, esperem eu aqui que eu vou lá para fora. O irmão falou assim: coitado do irmão Gilberto, que ele está meio fraco da cabeça. E eu passei, irmão, quando eu passei na portaria, eu falei pro guarda que tinha recebido a promessa e que tinha mais 2 guardas. Eu falei: ó, irmão, eu vou sentar debaixo daquela arvinha, antes de completar 1h da tarde, vai vir um anjo e vai me dar um bolo de dinheiro na mão. Aí os guardas falaram: coitado. Aí o outro que tinha recebido a promessa: coitado é vocês que não sabem o que estão falando.
Eu já vi coisas aqui que não dá nem para comentar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, irmão. Sentei. Aí chegou outro guarda também, ficou lá, mas me filmando de lá com a filmadora do Satanás. E eu na comunhão com o Criador, como ele está aqui dentro, vai dando glória a Deus. Vai puxando o cordão do reino da glória de Deus. Não deixa a comunhão cair. Já manda glória. Fala, Senhor, eu vou tocar em Ti. Eu preciso do meu presente aqui dentro hoje. Então, igreja, eu agradeço a Deus que eu sentei lá, fiquei debaixo daquela árvore. E como eu já não ficava muito assim com os amigos, que era amigo antigamente, teve que se separar um pouco por causa de alguma coisa que eles falavam. E sentei debaixo de uma arvinha na Avenida Mofarrege, 554, na Vila Leopoldina, onde o anjo veio conversar comigo. Eu sentei e eles ficam olhando, e apitou 15 para uma, nada do anjo vir. Eu olhava para o céu e falei, Senhor, eu nunca fiquei confundido e nem envergonhado. Tu é o meu amigo, Tu é o nosso pastor, Tu falou que é meu pastor. De repente a igreja deu um ventinho assim, eu sentado debaixo da árvore, chegou um mocinho com um pacotão na mão e falou, eu recebi uma ordem para te dar isso. A igreja crê nisso, dá glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor vai suprir a tua lata que está vazia, a tua conta que está no banco, o cartão que o diabo tomou, o Senhor vai dar de volta. Eu agradeço a Deus, igreja, que eu peguei aquele bolo de dinheiro e passei na cara do guarda, fiquei com aquele monte de dinheiro. O outro falou, você está doido, o doido está aqui a mão na cabeça do outro, Deus batizou com a promessa do Espírito Santo. Quem quer receber, começa a dar glória para Deus se pegar aqui dentro da virtude. É busca de dom, é hora de atropelar o aniversário. O inferno tem que se fechar, o céu tem que se abrir, a boca tem que dar glória, o demônio tem que calar, Deus tem que ser glorificado. Aleluia! Deus fez muitos milagres com nós, muitos mesmo. Agradeço a Deus pelo Senhor ter colocado nós no ministério, irmão. Condições nós não tínhamos, mas Deus achou graça, estamos ali. E gosto da irmandade para ir lá congregar com nós, irmão. Porque a minha casa antigamente era cheia de jogador de futebol. Eu andei jogando no Santos, no caso de time, América do Rio. Hoje eu estou aqui nesse timão aqui, ó. Quem dá glória eu dou outro, mais sorte. Na reserva eu não fico mais. E creio que eu vou entrar no reino da glória de Deus. Sem cabeça, sem olho, sem perna. Mas minha alma vai abraçar todos nós lá em cima e rachar de dar glória ao nome do Senhor Jesus. Igreja, vou passar mais essa aqui porque o irmão de Cristo tem muito milagre. Eu agradeço a Deus. A minha esposa é bem mais crente do que eu. Deus achou graça ela ser mais crente, não posso fazer nada. Um dia nós oramos a Deus e fomos dormir. Quando levantamos assim na manhã, tomar café, ela falou assim, olha, eu tive uma visão, uma revelação. Eu falei, ixi, começou. Você atendendo um culto num buraco assim no mato? Eu falei, tá bom, deixa esse negócio pra lá. E eu, na GE, irmão, eu dei um problema, tive um problema que quando Deus me chamou, eu tive que fazer uma reunião com a diretoria todinha da GE, porque era eu que arrumava todos os jogos de futebol, que participava de todos os campeonatos, levava para a Gazeta para colocar tudo, né? Ou no Diário Oficial. Conheci um amigo meu da Bandeirante, chama Fiore Giriotti, muito amigo, então eu fazia tudo. Aí tive que fazer uma reunião para não fazer mais aquele negócio. Aí nessa reunião, um irmão estava lá, um rapaz, falou, eu quero que você explique. Não deu nada. Deus foi lá e chamou o diretor financeiro, que chamou o daí. Hoje ele é presidente da administração de São Roque. Nós gostamos de contar e mostrar o negócio. Está cheio de papagaio contando baboseira para nós, não. Nós contamos a verdade e o nome de Deus tem que ser glorificado. Aí, irmãos, Deus permitiu. Nós estávamos ali, não podia mais ficar naqueles assuntos, né? E um dia eu adoeci o meu coração, ficou ruim. E o médico, o doutor Paulo Caríssima, falou, Gilberto, você vai ter que operar o seu coração. Eu falei, doutor, deixa eu buscar a palavra primeiro. Ele falou, tá bom. Aí eu fui buscar a palavra, irmão, o pregador na igreja lá em Perus apontou para mim e falou, Gilberto, olha, não sei o que está acontecendo. Do seu lado tem uma bandeja e tem uma corda pendurada e dentro da bandeja tem um coração. Eu falei, repete. Ele repetiu, irmão. Irmão, perdoa a nossa ignorância. Eu andei em cima dos bancos, para lá e para cá, e estou com o coraçãozinho novo até o dia de hoje, dando glória a Deus. Aí a minha esposa teve uma visão com a velhinha, com 2 pauzinhos, que nós ia congregar e ela via a velhinha. Nós ia indo para Perus, irmão. Aquele dia eu errei o caminho. Minha comum domingo de manhã, quando eu não estava na porta na Vila Crete, era lá. E eu ia indo, quando eu, sei lá, errei o caminho, tá aqui pro lado do mato lá. Quando eu errei o caminho, que eu entrei no mato, Deus pegou ela com a promessa. Começou ela a manifestar, eu falei, Senhor Jesus, será que está acontecendo? Quando ela avistou que eu subi no morrinho, ela falou, pode parar, a velhinha mora naquela casa. Eu
gosto de andar muito com os profetas, vamos ser português, claro. Tem irmão que não gosta de oração, mas gosta de beber, gosta de fumar, gosta de tanta coisa. Eu gosto de oração. Nasci e vou morrer na oração. Agradeço a Deus, irmãos, que estava com os profetas dentro do carro, começou já também com ela. Eu fiquei correndo atrás dessa promessa, foi só 18 anos para Deus me batizar. Aí, de repente, quando eu parei o carro, pode parar, a velhinha mora ali. Quando eu puxei o breque de mão do carro, parei, aí vem a velhinha com os 2 pauzinhos. Os irmãos, imagina o que aconteceu, né? Como é que nós já desceu? Aí fomos lá, evangelizamos a velhinha falou, então entra, já que vocês são homem de Deus, entra pra cá. Nós chegamos na casa dela, ela tinha um menininho, um netinho que tinha umas válvulas, um bocado de coisa lá dentro do menininho, precisava trocar, que não ia morrer. Ela falou assim, ó, já que vocês são homem de Deus mesmo, igual você falou, se você orar para meu neto e ele não precisar colocar mais nada no coração, eu vou obedecer a Deus. Eu falei, só isso? Pede a coisa maior. Nós fomos lá na outra semana, no outro dia, tacamos a mão na cabeça do menininho dela, no nome do Senhor Jesus. Válvula, procura o caminho que você quiser. O coração dele está liberto. No outro dia levou nas clínicas, a velhinha foi para Carapicuíba, catapufo na água, nós está dando glória a Deus. Aí passamos a atender uma reunião familiar naquele setor, irmão. Mas era um salãozão grande, o povo gostava de dar glória. E eu lá de pé, cabinho, isso aqui está errado. Fui lá no presidente, saudoso irmão Antônio Dias, que Deus recolheu o nosso presidente da administração de Carapicuíba. Falei, Antônio, tem uma tribuninha velha para me dar aí não? Falei, pra quê? Eu estou atendendo aquele culto lá em Peru, estou passado aqui na reunião de Carapicuíba. Não dá, falei, vem aqui que eu vou te arrumar uma. Levei uma tribuninha, não botei lá, a coisa estava ficando boa. Aí um dia chegamos lá, a velhinha tinha batizado, o genro dela apodreceu os 2 rins, o Dantas, e ele chamava a gente de pastor, tadinho, não sabia direito. Falou, Gilberto, pastor Gilberto, ora para meu rim. Eu falei, eu vou orar para curar. Chamamos a igreja para orar para curar os 2 rins dele. Pegamos os 2 rins e batemos assim, igreja, ó, assim, rim, está curado, em nome do Senhor Jesus. No outro dia ele foi fazer imundiário, chegou lá, os rins estavam no ouvido. Ele voltou, pediu o batismo, Deus chamou 12 da família. Ficamos ali. Aí um dia eu trabalhava em Cubatão, antes de aposentar, vinha vindo, irmão, mas uma velocidade que só Deus. Ainda tive que passar em casa para pegar minha esposa para ir atender o culto em Perus. E um dia, irmão, eu tinha congregado no 21, quando era salinha ainda, aquele dia atrás, o Ademar contou para mim e falou, Gilberto, a bala não entra de você. Eu falei, amém? Deu um glória bem alto. E quando eu cheguei lá na igreja, Deus tinha chamado o irmão do Wagner, a esposa dele, batizado com a promessa, a mãe, a avó, o pai, a família toda, e eram gêmeos. E lá tinha muito assim, os morcegos, irmão, voava assim lá no lugar meio escondido. Ele me chamou atrás de uma casa, falou, ó, Gilberto, o negócio é o seguinte, esse negócio de crente aqui eu não quero, porque você vem aqui com esse negócio aí, minha esposa faz uma linguagem, fala uma linguagem que eu não entendo, meu irmão também, minha mãe, você hipnotizou todo mundo, mas você não hipnotiza não sou bobo não, tá? Eu falei, tá bom, o que você quer fazer? Eu falei, não quero fazer nada, eu vou lhe matar para não ter mais culto aqui. Eu falei, pai. Irmão, eu tinha feito um negócio de academia para defender quando era do mundão. Eu falei, bom, eu pego ele aqui, torço o seu pescoço, largo aqui e vou atender o culto, é rapidinho. E quando eu fui fazer assim, o Senhor falou, e a minha palavra? Aí lembrei de a hora que o César pregou para mim, pontava assim, igreja. De repente eu falei, você vai atirar em mim? Faz comigo não. Eu falei, bom, se eu correr, ele atira pelas costas. Eu vou morrer e vou pro céu e acabou. Aí eu abri os braços, irmãos, assim. Eu falei, atira, Wagner, no nome do Senhor Jesus. A igreja, ele deu o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º. Acabou as balas. Não tem mais, agora você não morreu não, ainda, tô ouvindo. Botou a outra, falei, tem mais, acabou. Botei a mão na cabeça dele, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Ele entrou no salão manifestando, falando linguagem e está lá dando glória até o dia de hoje. Vocês acreditam que eu vou batizar muita gente com a promessa aqui ou não? Dá uma glória mais forte, chama o Senhor. O Senhor está chegando, já chegou. Ele quer te dar o presente que você precisa. Dá glória a Deus. Xalá e alinha, Jesus. Deus fez bastante milagre, irmão. Nós somos pro Suriname, num país aí, mas não dá para nós contar. Convido a humildade e peço perdão pelo tempo tomado por tudo. Deus seja sempre louvado. É uma parte muito pesada que eu não gosto de contar na igreja. Mas o Senhor trouxe. Deixa eu mandar. 8 anos fazem que eu estava numa viagem e eu estava numa grande cidade deste país e lá um irmão me convidou para fazer uma visita para o seu sogro que estava trovado. Um irmão que eu já conhecia antes, assim, pouca amizade, e eu marquei com ele, irmãos, para ir àquela visita. E chegou o dia. Ele falou que era em outra cidade que o seu sogro morava. Eu vou procurar me subir e abreviar. Chegou o dia daquela visita, nós fomos para aquela cidade. Eu, na maior singeleza, em paz, eu queria
só levar um abraço a um servo de Deus provado, uma palavra de consolação, uma oração que Deus desce. Eu viajei para aquela cidade, irmão. Quando chegamos lá era dia de culto, irmão, segunda-feira. E quando terminou ali o culto, chegamos atrasados, ele me apresentou o sogro dele. Um homem que estava no extremo da sua condição, irmão. Um senhor de 65 anos de idade, formoso, alto. Era um senhor, mas dava para ver que ele era bem formoso. Mas por trás da sua formosura, seus olhos bonitos, estava, irmãos, um homem vencido pela angústia, dessas tristezas que rebenta na face sem ter como esconder. Quando eu salvei ele, que eu olhei para ele, eu imaginei, meu Deus, como esse homem está triste. Que tristeza na face desse irmão. Mas guardei aquilo lá. Daí conversamos ali, vamos, saímos, estava a família inteira, que eles tinham convidado os filhos. Irmão, estava uns 5, 6 carros. E nós saímos ali enfileirados e o carro do irmão ia lá atrás. Até que saímos da cidade, pegamos uma estradinha de terra. E eu falei para ele, irmão, o sogro do irmão não mora na cidade. Ele falou, não, irmão, Raimundo, meu sogro mora numa chácara. Eu falei, bem, se é chácara, essa visita vai ser muito boa. Chácara não falta pão de queijo, eu gosto muito, irmão. Vou rachar de comer pão de queijo. Mas ele ficar com ele ali, né, na minha, né, descontração, eu vou rachar de comer pão de queijo. Na chácara não falta, com café comigo mesmo. Brinquei ali com ele, mas ele não riu da minha brincadeira, ele estava tenso, quieto, dirigindo o carro. Quando eu vi que ele não riu da minha brincadeira, ele quis dar explicação para mim. Falou, deixa eu falar para o irmão a prova do meu sogro. O irmão fica sabendo, meu sogro foi um homem que no passado da sua vida ele fez um pacto com o maligno. Deu a alma dele para o maligno. Bater as forças do inferno ao lado dele. Durante muito tempo, o meu sogro foi um homem terrível. Mexia com magia negra. Uma coisa terrível, e dentro da sala dele tinha um altar do adversário. Aí era frequentado por poderosos, por gente da alta, que vinha de muitos lugares. Mas um dia, Deus mandou um moço, e entrou com o poder de Deus, e anunciou o Evangelho, e Deus converteu o meu sogro. E o meu sogro mesmo desmanchou tudo aquilo lá, quebrou tudo. O Senhor chamou a família inteira na graça, transformou. Aí entrou nessa chácara aí, irmão, toda a vida e toda a felicidade, toda a paz. Mudou tudo, irmão. E essa família foi feliz, preparou o casamento com os filhos. Mas agora tem 2 meses que o adversário apareceu em pessoa com o meu sogro dentro da chácara dele. E falou para ele, tu queres ir para o céu junto com eles? Tu não vais, porque tu tens um pacto comigo. Aleluia, a tua alma é minha. E o que é de Deus, mas o que é meu é meu. E de hoje em diante eu não saio mais desse lugar enquanto não tiver o que é meu, falou o adversário para ele. A partir daquele dia acabou a alegria. Derreteu-se a paz e não teve mais paz nesse lugar. As crianças se entristeceram, tem medo de vir aí. Por isso, meus cunhados, foi contando, irmão, ele só chora, nós estamos com medo dele suicidar-se qualquer hora, porque ele pega o carro na madrugada e ele desaparece gritando, sai de vez em casa em gritos, em prantos de lágrimas. Glória ao nome do Senhor. Quando aquele irmão falou aquilo para mim, eu confesso para a verdade que eu fui tomado por um medo, mas um medo, que se eu pudesse eu tinha voltado dali, eu falei, não, volta o carro, vamos embora desse lugar, eu não vou entrar aí. Mas como? Eu não tinha mais condição de voltar atrás. Quando ele me falou aquilo, que aquele medo me tomou, fiz uma oração sentado no banco do Busquinha, do servo de Deus. Eu falei, Senhor Deus, a quem eu amo, a quem eu dei a minha vida, meu coração, meu ser. Tu bem sabes que eu não sabia o que acontecia nesse lugar. Eu vim só trazer um abraço e uma palavra de conforto ao teu servo. Se eu soubesse, Senhor, que o inimigo da nossa alma, da minha alma estivesse aí, eu não teria vindo nesse lugar. Eu vim como menino, Senhor. Glória ao nome do Eterno. Eu falei para o Senhor, se eu pudesse eu voltaria agora, mas não posso voltar. E ele estar aí. E para essa família, pela tua palavra, está entrando o anjo da igreja nessa noite aí. Eles creem na tua palavra. Aleluia. Mas eu olho para mim, Senhor, e me vejo carregado de inconstâncias, carregado de falhas. Aleluia. Então, nesse momento, troca a minha túnica, coloca uma túnica nova sobre a minha alma, uma mitra na minha cabeça. Eu preciso entrar puro aí nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, naquela hora o medo foi embora. Glória ao nome do Senhor. E Deus me levou a um estado de espírito. Irmão, eu conto isso aqui, mas mandar saber
que quando chega a hora de Deus operar, Deus faz a sua obra. Aleluia. E eu fui ao estado de espírito e comunhão, irmão. E daqui do meu peito aqui, nasceu uma voz que começou a clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. E foi dando glória dentro. Não era na minha cabeça, não era eu, não. Era aqui dentro, clamando sem cessar. Glória ao nome do Senhor. Foi clamando, 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 que eu sentia ressoar. Eu vou dizer mesmo como homem, na minha caixa torácica ressoava a voz que clamava o Senhor. Entramos naquela casa, chegamos lá, irmão. Era uma casa bonita, uma casa de chácara, varanda por os 4 lados, um lugar bonito, irmãos. E nós entramos ali, mas uma tristeza na família, irmão, foi fazer uma jantinha. Jantamos, não tinha assunto, não tinha palavras, não tinha diálogo. Vamos dormir. Eles falaram: Raimundo, irmão, vem no quartinho por irmão. Entrei naquele quarto sozinho, as famílias foram dormir juntas. Eu entrei naquele quarto sozinho, dobrei o meu joelho, o Senhor Davi falou que tu dá sono aos teus amados. Eu preciso dormir esta noite. Me dá sono, me guarda, me cobre com teu manto. Deitei, abracei o travesseiro e apaguei. Dormi gostoso a noite inteira. Quando acordei no dia seguinte, por uma flecha de luz da manhã que entrou pela janela e deu bem nos meus olhos, eu acordei pela manhã. Na hora que eu acordei, a primeira coisa foi a voz clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Bendito o nome do Eterno. E foi clamando, e foi dando glória. Eu levantei, fui ao banheiro, fiz minha higiene pessoal e saí. Na hora que eu saí, eu encontrei com o irmão Gento. Oh, Raimundo do céu, mas estou morrendo de vergonha. Porque, irmão, meu sogro saiu 3 horas da manhã, não voltou até agora, irmão. Minhas cunhadas foram embora, parte da família foi, levaram as crianças, foi eu, minha esposa, minha sogra. Nós estamos aqui preparando um cafezinho pro irmão, estamos com tanta vergonha. Eu falei: imagina, meu irmão, tá tudo bem comigo, ajuda lá. E eu sentei na sala e fiquei ali naquele sofá. De repente parou o Santana verde dele, do irmão, dono da casa. Ele era muito branco, de olhos verdes, mas quando eu olhei para ele, o rosto estava inchado de chorar, e os seus olhos e o seu nariz marcado por um pranto intenso. E lá vem ele entrando meio de cabisbaixo. Quando ele chegou, aleluia, ele sentou do meu lado, uma glória veio sobre mim, uma virtude, um poder caiu sobre mim, o poder de Deus veio sobre mim. A irmandade pode crer na honra e glória do nome do Senhor. Quando veio aquela glória, ele olhou para mim e falou assim: me perdoe. Quando ele falou assim, eu pus a mão direita na coxa esquerda dele e falei: ó homem amado de Deus. Foi o que eu consegui falar quando eu falei: ó homem amado de Deus. Ele explodiu nos seus olhos a lágrima abundante. E ele olhou assim para mim e falou: se eu sou homem amado de Deus, porque o diabo quer me matar? Glória ao nome do Senhor. Naquela hora, querida irmandade, toda honra e glória seja dada a Deus, mas eu perdi um pouco não, deixa eu ser sincero, eu não posso contar isso por isso. Eu perdi a noção, irmão, eu perdi a noção, aleluia, de tudo. E as coisas passaram a acontecer como um sonho, mas eu lembro que eu catei aqui o braço dele, levantei ele do sofá, e nós saímos de dentro da sala, e Deus me tomou numa linguagem, e saímos andando assim, e parecia que as árvores abriam, que os espíritos saíam. Glória ao nome do Senhor, e foi saindo tudo. E eu tinha uma visão, irmão, que as trevas eram saindo de um lado ao outro. E quando nós chegamos no arame farpado que dividia a chacrinha dele da outra, do vizinho, irmãos, como eu falei, assim como um sonho, eu lembro que o Senhor olhou para ele e falou: abre os teus ouvidos e ouve, meu servo, meu filho, meu querido. O diabo falou para ti que a tua alma pertence a ele, porque tu tens um pacto com ele. Assim te diz aquele que era, que é, que será eternamente. Eu tenho esse pacto na terra, no céu e nem debaixo da terra. Esse meu pacto é o pacto do sangue inocente de Jesus Cristo Nazareno, derramado no duro madeira da cruz, que comprou povos de todas as nações, raças, tribos e línguas, os fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E tu és um deles, que eu serão na promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Aí rebentou um rebento de vida naquele homem, naquela alma. E eu levantar as mãos e falar numa linguagem tão linda. E eu violarei do coração. Senhor meu e Deus meu, vida minha, alegria minha.
foi tomado o braço dele novamente. Para mim que eu estava do tamanho dele, até mais alto do que ele. Eu sou homenzinho perto dele, mas naquela hora parece que eu estava mais alto que ele. E nós saímos, irmão. Nós saímos na beira do arame farpado, pisando urtiga, pisando lixo, pisando lobo, pisando lama. Quando chegou no canto de lá, eu lembro que o Senhor deu uma ordem. O que eu contei aqui em São Paulo numa igreja, e o irmão que é formado em história, um historiador, novinho na fé, me chamou e falou: irmão, não sabe, mas antes de ter lei na terra, antes de ter cartório, antes de ter, aleluia, leis humanas, os homens valentes demarcavam suas terras assim. Ele ia num lugar, ficava uma estaca e dizia: daqui pra cá é meu, porque era o que o Senhor fazia lá. Dessa estaca pra cá é meu, Satanás nunca mais tu entrará nesse lugar. Aleluia, foi lá, colocou outro marco no outro canto, outro marco, isso rodeou a chácara inteira. Quando chegamos no mesmo lugar, irmão, eu percebi que eu apertava muito o braço dele, tive vergonha, eu soltei, mas a glória de Deus era tão grande na nossa vida, eu voltei àquela consciência, e voltamos pra chácara, olhei, os pés todos sujos de lama do joelho pra baixo, o sapato cheio de barro, e nós voltamos falando língua, e ele parecia um Moisés quando passou lá no meio. Glória ao nome do Senhor, ele flutuava na glória de Deus. Quando entramos na sala, eu tive sede. E eu fui na cozinha pedir água. E aí nós estávamos fritando os bolinhos fritos assim, com a varinha de madeira, uma panelona de ferro assim. Ela estava mexendo. Quando eu cheguei por trás dela, ela não via, porque o corredor dava atrás assim, da posição do fogão da serva de Deus. Quando eu cheguei, eu fui abrir a boca e falei: irmã, me dá um pouco d'água, eu não consegui falar português. Quando ela olhou que viu a linguagem, ela pegou essa varinha e disse assim: ô diabo, o meu Deus chegou, me jogou a varinha lá cima.